Olá, boa tarde. O Ministério da Saúde atualizou há pouco os números da Covid-19 no Brasil e eles continuam subindo. Casos confirmados são agora 13.717 e as mortes 667. Um relatório do próprio Ministério da Saúde prevê que o pico da Covid-19 no Brasil será entre os meses de abril e maio e que o vírus deve circular no país até setembro. Vamos agora a Brasília falar com a Camila Bonfim. Camila, boa tarde. Depois de muitas idas e vindas ontem, o ministro Mandetta continua no cargo e está presente na entrevista coletiva que acontece todos os dias com a presença de ministros para falar nas suas respectivas áreas o que estão fazendo para enfrentar a crise, né? Boa tarde. É isso mesmo, Renata. Boa tarde a todos. Ele está presente, está falando neste momento sobre as medidas do Ministério da Saúde no combate à Covid-19. Deu o seguinte número há pouco, que já foram repassados 6 bilhões e 700 milhões para estados e para ações também de combate à pandemia. O ministro Henrique Mandetta está detalhando as ações da pasta neste momento. A coletiva começou há pouco e, além dele, também participam o ministro da Casa Civil, Braga Neto, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que também repassou alguns números sobre as medidas do Banco Central. Ele disse o seguinte, que no início dessa crise, logo no início do ano, o que se achou é que teria um impacto maior sobre a indústria, porque como a China parou, faltariam peças para cá, mas depois, com a verticalização dessa curva epidêmica, se percebeu que o setor de serviços poderia ser bastante atingido, um setor que responde por boa parte do PIB, e é por isso que outras medidas foram analisadas. Ele também anunciou que a transferência do Tesouro para o BNDES, daquele empréstimo que vai bancar para pequenas e médias empresas as folhas de pagamento, essa transferência vai ocorrer ainda hoje, segundo a previsão dada por ele, portanto, ainda nesta semana, os pagamentos devem começar. São pagamentos para empresários pequenos e médios que têm a receita bruta anual dessas empresas entre 360 mil e 10 milhões de reais. Ele também falou que a folha de pagamentos, então, vai estar operacional essa semana e que o total de medidas do Banco Central chega a 1 trilhão de reais. Mais cedo, o ministro da Casa Civil, Braga Neto, atualizou os números relacionados aos brasileiros repatriados. Diz que são 129 que estavam em Cochabamba e que estão chegando para um total de repatriados de 12 mil brasileiros. E que amanhã decolam da China mais 2 voos, de um total de 5, com material doado por uma empresa justamente para reforçar essa falta de materiais de equipamentos de proteção individual, ou seja, máscaras e todos os outros equipamentos que são usados no combate à pandemia. Renata. Obrigada, Camila. A gente continua acompanhando essa entrevista coletiva e podemos voltar a qualquer momento com novas informações para você. Até já.